Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, quinta-feira, mas não tem nada aí pro torcedor vascaíno comemorar, somente aí a lamentar e chorar, né? Porque o Vasco está caminhando a largos passos para cair para a segunda divisão. Vamos falar aqui bastante da situação do Vasco no Brasileirão, as chances do Vasco de ser rebaixado e também as chances de permanecer na primeira divisão. Também vamos falar aqui dos próximos jogos do Vasco, né? Se o Vasco vai ter a capacidade de pelo menos empatar ou vencer algum para tentar se livrar aí do rebaixamento, porque tá difícil, viu, meu amigo? Tá bem complicado. E sem falar também aí do interesse do Vasco em um goleiro equatoriano que está jogando futebol argentino. Vários sites já estão noticiando aí que o Vasco tem um interesse em contratar um novo goleiro. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal para fortalecer, só clicar embaixo. Não inscreva se você é novo aqui no nosso canal. Muito obrigado aí a todos os nossos inscritos. Mais uma vez eu queria agradecer demais aí a todos vocês, o time na péssima fase, vocês sempre aqui assistindo nossos vídeos. Muito obrigado mesmo de coração. Também ative o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Segue também lá no meu Instagram, @DaniloOliva. Sempre que dá eu tô respondendo o pessoal lá. Ontem eu fiquei bem puto com o Vasco, não deu para responder todo mundo que me mandou mensagem, mas muito obrigado lá pelo carinho. Sempre que dá eu tô respondendo a galera que chega aqui do nosso canal lá no meu Instagram. Me segue lá para fortalecer Bom, pessoal, ontem infelizmente mais uma derrota aí na conta do Vasco, né? 3-0, caçapante, humilhante a derrota do Vasco ontem, uma desorganização total. A sequer foi para Fortaleza para tentar fazer algo sério dentro de campo, né? Foi passear, foi lá tirar foto lá nos pontos turísticos de Fortaleza, porque eu não vi o Vasco dentro de campo, né? Um bando total, uma desorganização total, time totalmente perdido dentro de campo. Ontem o primeiro tempo do Vasco foi desastroso, cara, desastroso. Muitas mexidas desnecessárias no time que o Luxemburgo fez. Ele colocou o Igor Catatal de centroavante, meu amigo. Olha só que absurdo. O cara ficou isoladão lá na frente. O Luxemburgo meio que matou a maior característica do Igor Catatal, que é no mano a mano, né? Ele consegue sempre passar fácil pelos adversários ali, driblando, jogando pelo lado de campo. E o Luxemburgo jogou o cara lá de centroavante, né? Se o Cano estava no banco, ele tinha condições totais de estar jogando no primeiro tempo, cara. Por qual a diferença dele entrar no primeiro tempo para alguns minutos só do segundo tempo? Eu não consegui entender esse sentido aí do Luxemburgo de deixar o Cano no banco de reservas no primeiro tempo. O Vasco infelizmente não foi capaz de fazer cócegas aí no nosso rival Fortaleza, né? O rival direto aí na luta contra o rebaixamento. O Vasco salvou o Fortaleza do rebaixamento e cavou a sua própria cova rumo à Série B, né? Ou cai o Vasco ou cai o Bahia. O Vasco tem 50% de chance de ser rebaixado. O Vasco tem 50% e o Bahia tem 50%, pessoal. Esse é o cálculo simples. Se o Vasco não cair, somente por incompetência do Bahia, né? Porque o Bahia também vai ter alguns jogos difíceis, tem Atlético Mineiro, tem o próprio Fortaleza. O Vasco vai ter 2 jogos, cara, muito difíceis, velho. Joga em São Januário contra o Internacional e também contra o Corinthians. Eu acho que é mais fácil o Vasco vencer o Internacional jogando em São Januário do que vencer o Corinthians. Pega o histórico aí do Vasco contra o Corinthians, cara. Por mais que o Corinthians seja um time muito mais fraco que o Internacional, mas o histórico, cara, o Vasco teme quando joga contra o Corinthians. É igual quando joga contra os mulambos, cara. O Vasco não consegue vencer. O Vasco ou é goleado ou é humilhado pelo Corinthians todo ano, velho. Todo ano é obrigatório o Vasco no Campeonato Brasileiro tomar a goleada do Corinthians. Pega aí o histórico recente do Vasco contra o Corinthians, porque você vai ver. Esse ano, velho, o Vasco já perdeu pro Corinthians. O Corinthians estava lá brigando para não ser rebaixado. O Vasco ressuscitou o Corinthians perdendo em São Januário. E agora vai tentar a sua vida aí para não ser rebaixado. Vencer o Internacional, vencer o Corinthians e na última rodada, quem sabe, vencer o Goiás. Se o Bahia perder os 3 jogos e o Vasco vencer o Goiás na última rodada, se escapa do rebaixamento. Mas é bem complicado, né, cara? É bem difícil a gente apostar numa vitória do Vasco depois de ver esse time aí jogando contra o Flamengo, jogando contra aí o Bahia e jogando contra o Fortaleza ontem, principalmente ontem, cara. Ontem foi um desastre. Os caras entraram aí totalmente sem vontade, totalmente entregues, já rebaixados, né? O elenco do Vasco já está rebaixado. O elenco do Vasco é um elenco rebaixado. Você vê no semblante dos jogadores sem vontade, jogadores sem raça, sem vontade de fazer o Vasco permanecer na primeira divisão. É uma grande preocupação, cara. É aquela entrevista no final do jogo do Leandro Castan me deixou bastante preocupado, porque o capitão da equipe já jogou a toalha, né? Tá difícil a situação do Vasco. Eu não sei se o Vasco vai se salvar. Ontem aqui no nosso pós-jogo eu já falei que estava rebaixado. Eu continuo acreditando que já está rebaixado, porque pelo mesmo futebol
futebol que vem apresentando aí todos os jogos, cara, é difícil a gente apostar que o Vasco vai permanecer na primeira divisão. A gente tem que ser honesto com o torcedor. Sei que tem muitos que acreditam aí que é Vasco, o Vasco não vai cair, que não sei o que, ainda vamos tirar o título da mulambada. Não é bem assim não, cara. É bem complicada a situação do Vasco. O Vasco tá jogando pra ser rebaixado, tá jogando pior ou mesmo nível do Botafogo, porque tá difícil, velho. Não tenho esperanças, não vejo um futuro próspero pro Vasco, ainda mais com um presidente inútil que entrou aí pra assumir o Vasco, né? Um presidente que na campanha falou que tinha 25 milhões e agora o Vasco tá quebrado, não tem dinheiro, não tem nada pra ajudar o Vasco. E o que ele quer fazer? Pagar a dívida antiga, dívida que o Vasco deve a ele mesmo, cara. É um absurdo, velho. É um absurdo esse presidente aí, que esse pessoal escolheu aí pra ser presidente do Vasco, cara. Ainda tem vascaíno que defende essa bosta aí como presidente do Vasco. Tá de sacanagem com a minha cara, mano. Sacanagem com a instituição. O torcedor vascaíno que defende essa bosta de salgado aí como presidente é um sacana. Não é vascaíno, não torce pro Vasco. Bem difícil, cara, tá complicado demais. A gente tá sofrendo, 4 rebaixamentos, vem aí. O Vasco que ganha 100 milhões hoje com a cota da televisão vai passar a ganhar 10, meu amigo. E aí, vai sobreviver como? Me diz, velho. Tá difícil, velho. Deixa aí nos comentários se você acredita numa possível saída do Vasco aí do rebaixamento. Se você acredita que o Luxemburgo vai ser capaz de fazer esse time jogar, porque o time parece que parou de jogar, cara. O time sumiu, o time morreu, não tem mais entrosamento, não tem mais absolutamente nada, né? Parece que o Vasco pegou um bando de presidiário e colocou ali pra tentar fazer um rachão, porque não dá, velho, tá difícil demais. É rir pra não chorar, porque a situação do Vasco chega à beira do abismo, cara, tá difícil demais. Vamos ver o que o Luxemburgo vai preparar pra esse jogo aí de domingo contra o Internacional, né? Se o Vasco vai jogar mais fechado, se o Vasco vai tentar somente empatar o jogo, porque esses jogos aí, segundo o próprio Luxemburgo, de times que estão brigando na parte de cima, brigando por Libertadores e por títulos, são jogos para descartar. O Vasco só tem esses jogos, cara. E um joguinho contra o Goiás. Se o Goiás chegar na última rodada precisando de pontos para se livrar da zona do rebaixamento, não vai ter vida fácil o Vasco. Com certeza aí o Luxemburgo vai descartar os 3 jogos, porque jogos contra times que estão lá embaixo, junto com o Vasco, ele já tá descartando, o Vasco não consegue vencer. Imagina os times que estão lá em cima. Só um milagre de Deus para salvar o Vasco aí desse rebaixamento, do 4º rebaixamento. Bom, pessoal, a situação do Vasco aí segue difícil, né? E também muitos torcedores vascaínos estão criticando bastante as atuações do goleiro Fernando Miguel. Ontem no primeiro gol do Fortaleza, ficou bem nítido que ele falhou naquele gol, né? Ele demorou muito para pular na bola, a bola entrou mansinha lá no fundo da rede e o Fernando Miguel vem falhando bastante nos últimos jogos aí do Vasco. A gente vê um goleiro inseguro, né? Um goleiro que não tá passando segurança tanto pro time, também pra defesa e principalmente para nós torcedores vascaínos, né? Você não sabe nunca se ele vai fazer uma lambança, se ele vai fazer uma defesa de Neuer, de Oliver Kahn, ou se ele vai falhar, né, pessoal? Infelizmente essa é a situação do Vasco, né? Sempre quando o Vasco teve goleiros péssimos, o Vasco caiu para a 2ª divisão. O Fernando Miguel não é um goleiro péssimo, ele é um goleiro razoável, regular, só que ele tem muitas falhas consecutivas aí em jogos importantes do Vasco, principalmente agora nessa reta final. Tem muitos torcedores do Vasco que amam o Fernando Miguel, não sei se é porque acha ele bonito, porque isso, porque aquilo, porque goleiro assim, nível Vasco da Gama ele não é. Ele é um goleiro para ficar no banco do Vasco, né? Era para ser um goleiro reserva do Martin Silva. Ele foi contratado para isso. Martin Silva saiu, ele ganhou a oportunidade e acabou ficando no Vasco. Só que agora parece que a diretoria do Vasco não está satisfeita também aí, talvez, com o Fernando Miguel, que vem surgindo notícias que o Vasco estaria interessado no goleiro equatoriano Alexander Domingues, do Vélez Sarsfield, de 33 anos, goleiro da seleção do Equador, disputou Copa do Mundo, é um bom goleiro na minha opinião, ele é muito alto, tem uma boa envergadura, tem velocidade, eu acho que seria um baita reforço aí pro Vasco se o Vasco contratasse. Só que tem um problema, o Vasco não sabe se vai ficar na 1ª divisão. Eu duvido que esse goleiro virá sair do Vélez Sarsfield para vir pro Vasco jogar a 2ª divisão. Só quem fez isso foi o Martin Silva, né, cara? O cara foi vice-campeão da Libertadores, saiu do Olímpia e veio vestir a camisa do Vasco. Isso sim é ídolo, né? Não sei se outro goleiro vai ter essa mesma postura, se algum outro goleiro aí, nível de seleção, como é o caso do Alexander Domingues, vai querer jogar uma 2ª divisão de um campeonato nacional. E possivelmente, se o Vasco permanece na 1ª, pode ser que sim, tenhamos aí um novo goleiro aí, talvez um goleiro de qualidade para a próxima temporada. Porque o Fernando Miguel, infelizmente, cara, você salvou o Vasco em muitos jogos, não você aqui desonesto com você ajudou o Vasco naquela classificação importantíssima na Copa do Brasil contra o Goiás, que o Vasco ainda, mesmo sendo eliminado contra o Botafogo, aquela classificação deu alguns milhões que se viu para pagar salários atrasados de jogadores.
salvou o Vasco em alguns jogos importantes, mas vem falhando bastante constantemente aí nessa reta final do Brasileiro, e o Vasco tá caindo para a segunda divisão, e muito disso passa aí por alguns gols que você vem tomando, né, Fernando Miguel? Bem complicada a situação do Vasco. Não sei se o Vasco vai permanecer na primeira divisão. Eu não acredito muito pelos jogos que eu ando assistindo do Vasco. Muitos torcedores vascaínos concordam comigo. Eu sei que tem muitos que discordam, né, que esperam aí o Vasco permanecer. Eu também quero que o Vasco permaneça, mas eu tô muito assustado com o futebol que o Vasco vem apresentando nos últimos jogos. E isso me preocupa demais. E tomara que Deus abençoe um milagre aí pro Vasco permanecer na primeira divisão. E vamos esperar se vai permanecer, se vai trazer algum jogador de qualidade ou não, porque o nosso presidente já disse que não vai trazer craque, não tem dinheiro, e o Vasco obviamente vai passar 2021 mais uma vez lutando para não ser rebaixado caso permaneça aí na Série A. Deixa aí nos comentários se te agrada o nome desse goleiro aí, Alexandre Domingos, se você já viu esse goleiro atuando na sua vida. Eu já assisti muitos jogos aí, tanto de eliminatórias aqui da América do Sul, também Copa América, Copa do Mundo, que ele jogou muito bem aí. Deixa aí nos comentários se você está de acordo com a possível contratação do goleiro Alexandre Domingos. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer. Ativa o sininho das notificações para você não perder nada e receber todos os vídeos aqui do nosso canal. Também me segue lá no Instagram para dar uma força, @DaniloOliva. Muito obrigado a todos vocês. Vamos torcer aí por dias melhores e quem sabe Deus abençoe a permanência do Vasco na primeira divisão. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Forte abraço.